Oi, meus amores, tudo bem, né? Que a graça, a paz, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa e sobre a vida de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Meus amores, hoje eu quero dar continuidade ao tema divórcio que a gente viu ontem. Hoje é domingo, dia 5 de dezembro de 2021. Hoje é domingo, dia 5 de dezembro de 2021. Tentando esconder os branquinhos aqui, mas depois da idade não dá mais para esconder os branquinhos, não. Toda hora você pinta eles, eles aparecem de novo. Aí, gente, vamos dar continuidade ao assunto do divórcio, né? Eu falei para vocês ontem sobre o divórcio e hoje eu vou dar continuidade. Olha só, foi um dos temas também que eu vi, né, do pastor Josué Gonçalves na plataforma YouTube. Rapaz, antes de se divorciar, ouça isso. Por que tantas pessoas estão abrindo mão do seu pacto matrimonial? É uma pergunta. Por que tantas pessoas estão abrindo mão do seu pacto matrimonial? Né? O casamento é um dos mandamentos da lei de Deus, né? Ninguém separa o que Deus uniu. Lá em Mateus 19:6, vamos ver aqui na Bíblia. Não sei se eu consigo ler porque tá de noite, eu não enxergo mais nada. Mas eu vou tentar ler. Minha Bíblia é pequena, que eu ganhei da minha tia, a letra, olha o tamanhozinho. Ela me deu outra que era grande, mas aí depois ela quis trocar, porque a outra que ela tinha me dado, ela tinha ganho de uma pessoa querida para ela, né? Então agora ela me deu essa e eu tô acostumada com a outra. Essa aqui tem as letrinhas muito pequenas, mas vou pôr aqui na luz alta, vou ver se eu consigo ler. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Não vou ler mais porque eu não estou conseguindo enxergar, tá? Depois vocês leem mais aí na casa. Então, a chave desse versículo é: ninguém separa o que Deus uniu, né? Lá em Mateus 19:6. Depois do casamento, depois que a gente já se casa, eu falei na outra palestra, a gente já não é mais duas pessoas, mas sim uma pessoa só, né? Duas pessoas em uma só. A gente se torna um depois do matrimônio, né? A gente faz aquele compromisso lá diante do altar, né? De amar, de respeitar, de cuidar, até que a morte o separe. Sendo assim, a gente tem que lutar por isso, por aquilo que a gente jurou lá no altar. A gente tem que lutar, a gente tem que buscar aquilo com toda a força do nosso coração. Por quê? Porque, igual eu disse ontem, tem muita diversidade, né, gente? Muita diversidade, muita coisa. O inimigo usa as pessoas, né, para te fazer um comentário, assim. Sempre você tem que estar bem firme, você tem que estar ciente do que você quer, porque são adversidades, são muita coisa. Então, você tem que estar firme, né? E se você entrar naqueles 8 sinais lá que eu te falei ontem, você tem que ter a humildade de buscar uma ajuda externa, né? Uma ajuda de um profissional, né? Uma ajuda pode ser de um psicólogo, pode ser de uma terapia, de um terapeuta ou de daquele grupo de casais. Dias desses, agora, pouco tempo, acho que o mês passado,
A gente teve, mês passado, novembro agora, a gente foi para Caldas Novas comemorar o aniversário do meu irmão. Meu irmão fez aniversário e convidou a gente para ir para comemorar o aniversário lá dele, né? Para fazer o passeio em comemoração ao aniversário dele. E eu estava lá e tinha um grupo enorme de casais lá que foram lá para um retiro espiritual, para uma terapia, né? Eu acredito, de casais, porque eram todos casais. Então isso é muito, muito saudável. Porque pessoa, já dizia, quando eu escutei isso muito nas palestras dos pastores, dos padres e tudo, pessoa casada anda com pessoa casada, né? Porque se você, quem tem uma pessoa, cada um dentro do seu mundo tem a sua visão. Um homem casado que anda com um rapaz solteiro não vai funcionar. Porque o que o rapaz solteiro tá em busca, ele já encontrou. Então vai ficar uma coisa incompatível, né? Ou o moço que é casado vai influenciar o solteiro a casar, arrumar uma família, ou vice-versa. O que está solteiro vai influenciar o que está casado. Vai falar, larga de ser bobo, né? Tanta coisa aqui de fora, você vai ficar preso nesse casamento, que não sei o que, né? Porque existe isso, né, gente? Então, pessoas casadas andam com pessoas casadas. Então, é muito saudável que você vai no encontro espiritual de casais, né? Que lá cada um conta a sua experiência, você vai descobrir que as mesmas dificuldades que você encontra no seu casamento, muita gente encontra, né? E que mesmo que você troque de companheira, de companheiro, os problemas conjugais, os problemas do casamento são os mesmos, onde quer que você esteja, com quem quer que seja que você esteja. Quando você está no casamento, às vezes você é um fraco e você vai ficar pensando que lá de fora pode ser que seja melhor. Acredite, não será melhor. Não será melhor, nunca é melhor, né? Nunca é melhor. Aqui até o pastor José Gonçalves falou lá na palestra dele que eu estava vendo, que 70% das pessoas divorciadas se arrependem do divórcio. Porque quando elas vão para lá, você fica anos casado. Quando você sai desse relacionamento por algum motivo, né, você fica um peixe fora da água, como se você não soubesse nadar. Parece que aquele mundo lá de fora é um mundo à parte para você. Por quê? Porque você já teve a experiência da união, de fazer tudo junto, né? De fazer tudo junto. Quando você separa, que você vai... Eu já tive amigos que falou que é horrível quando você separa assim, eu nunca me separei do meu marido, mas eu tenho amigas que são separadas, que já me falaram que quando você vive uma união longa com o seu cônjuge, com o seu casamento, que você resolve pelo divórcio, que você opta pelo divórcio, aquilo, quando você sai, é totalmente diferente. Eu até tenho uma amiga que eu conheço ela há muitos anos, um dia se ela puder vir aqui dar esse depoimento, quero chamar ela para vir dar esse depoimento. Ela esteve muitos anos casada, né, com o marido, teve filhos, os filhos já estavam grandes, eles resolveram se divorciar depois de longo tempo. Ela saiu do casamento, encontrou outra pessoa, teve outro relacionamento, o moço também teve outro relacionamento, e mais tarde eles chegam à conclusão de que estavam enganados, né, que eles se sentiam bem juntos, que aquelas coisinhas que eles passavam, as diversidadezinhas, eram mínimas, e depois eles já tinham até divorciado, gente. Eles reataram o casamento, eles casaram novamente na igreja. Na igreja eu não sei se casaram, mas eu sei que eles casaram novamente. Eu não sei se foi só no civil, que eu acho que na igreja católica não pode casar duas vezes, né? Eles devem ter reforçado, né? Como que fala? O matrimônio, né? Uma missa, celebrado uma missa, em homenagem àquele retorno daquela união. Depois de um certo tempo, 1 ano, 2, não sei, um dia, se ela puder, eu quero convidar ela para vir cá, dar esse testemunho dela, da vida dela.
Então isso acontece com muita gente, separa e depois vê que o mundo lá de fora é diferente daquele que ele está acostumado a viver, né? Então é importante você manter esse casamento. É muito mais fácil você manter esse casamento que sair, mas também não é manter igual lá o outro, né? Fazendo o outro se sentir viúva de marido vivo, né? Manter com afinco, com vontade de lutar, de cuidar do seu cônjuge, de dar o respaldo que é de obrigação do cônjuge, né? Tanto das meninas quanto dos meninos. Fazer sua obrigação de esposo e de esposa, né? Não é ficar por ficar também não, porque ficar por ficar é complicado, é ficar por amor, por querer ter outra pessoa, né? Chamar outra pessoa de seu, igual disse na outra palestra de ontem, é cuidar do outro. Então o pastor José Gonçalves, eu não consigo gravar o nome do pastor José Gonçalves. O pastor José Gonçalves fala: o casamento é um dos mandamentos da lei de Deus, ninguém separa o que Deus uniu. Depois do casamento já não são duas pessoas, mas duas em uma só. Sendo assim, você tem que lutar por isso, buscar ajuda externa. Casamento é uma união indissolúvel. Casamento é uma união indissolúvel. Indissolúvel, entendeu? Olha forte essa palavra, indissolúvel. Lealdade até a morte, né? Você jurou lá diante do altar lealdade até a morte. Então você tem que fazer de tudo, como diz o outro, das tripas ao coração, para você manter esse seu juramento, essa sua promessa que você fez para com Deus e para com o seu cônjuge, né? Então você tem que buscar sabedoria, você tem que buscar de Deus para você permanecer nessa aliança, né? Nesse casamento, nessa aliança. Aqui, o pastor Josué Gonçalves também fala: quando um casal se separa, o coração de Deus chora. Isso José Gonçalves, pastor José Gonçalves falou, essa frase do pastor José Gonçalves. Quando um casal se separa, o coração de Deus chora, porque Deus não agrada do divórcio, né? Deus não criou o divórcio, Deus criou o matrimônio, que lá nos 10 mandamentos da lei de Deus, não tem lá escrito o divórcio, que Deus agrada do divórcio. Lá está escrito um dos mandamentos é o matrimônio. Olha só, então o seu cônjuge é o mais perfeito dos presentes que Deus te deu, né? Sua esposa, seu marido é o melhor dos presentes que Deus te deu. E se você teve esse encontro com essa pessoa, não foi por acaso, não foi à toa, você não caiu de paraquedas na vida dele, nem ele na sua. É uma coisa de Deus, né? Uma coisa que Deus propiciou esse encontro, essa união, né? É tudo por Deus. Eu falo pelo meu próprio casamento, né? O meu marido esteve na infância próximo de mim e eu tive outros namorados, né? E enfim, acabei me casando com ele, coisa que eu tem hora que eu falo para ele: bem, até hoje eu não acredito que eu casei com você, porque era improvável, né? O nosso casamento, nada a ver, mas era provável diante dos olhos de Deus, né? Eu falo ele totalmente diferente do que eu esperava e talvez eu também seja totalmente diferente do que ele imaginava, do que ele, né, pensava, idealizava para ele, mas caiu assim, foi um propósito de Deus. Deus colocou a gente um na vida do outro, né? E a gente se apaixonou e estamos aí 25 anos casados, né? Em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus, né? O seu cônjuge é o mais perfeito dos presentes que Deus te deu. Foi a pessoa na qual você escolheu para a vida. Você que escolheu, ninguém falou casa com a fulana, casa com o ciclano, né? Você olhou, você gostou, você apaixonou, né? Igual eu falei no outro vídeo, é legal quando você tá lá, né, com tudo em cima, o moço assim, com a barriga trincada, depois a barriga dele cresce um pouquinho, o cabelinho cai, né? Começa os cabelinhos do peito começa a ficar branco, o cabelinho da esposa começa a ficar branquinho aqui, tudo, né? Então, a gente ganha peso, fica mais gordinho, tudo. Então, é essa hora que a gente
prova do verdadeiro amor, né? Do amor puro, né? Daquele amor de alma, que não é aquele amor físico, né? Que não é aquele amor que atrai os olhos na adolescência, né? É um amor agora de compartilhar, né? De partilhar, de compartilhar a vida, né? As ilusões, aquela fantasia lá dos romances, dos livros, deixa de ter tanta importância, né? O que se tem agora é a fantasia da alma, né? Outro assunto, né? Coisa assim, como eu falo pro meu marido sempre, eu sempre falo para ele, bem, hoje para mim vai além, né? Vai além daquelas coisas lá de trás, né? Hoje a gente tem uma união assim, bem mais forte, a gente tem filhos juntos, a gente construiu uma vida juntos, a gente passa muita dificuldade. Eu mesma, quando minha mãe faleceu em 96, em janeiro, dia 2 de janeiro, com 42 anos, minha mãe faleceu vítima de um AVC, e eu casei no mesmo ano, 25 de maio. Minha mãe morreu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 5 meses depois eu casei. Então eu fiquei totalmente entregue nas mãos do meu marido, porque eu estava sofrendo muito, que eu era muito próxima da minha mãe. Quem me conhece sabe, a gente era muito amigas, porque ela era funcionária pública, eu também, a gente fazia tudo junto, a gente almoçava todo dia junto, a gente fazia tudo junto, eu e minha mãe, né, tudo junto a gente fazia. E quando eu perdi minha mãe, eu fiquei sem chão, né, e Deus colocou o meu marido na minha vida. Ele foi meu porto seguro, foi ele que me deu toda a força, foi ele que me ajudou, e eu tenho muita gratidão, eu falo sempre para ele, porque eu fiquei meio depressiva, eu fiquei muito fraca, eu fiquei me sentindo muito mal, e ele cuidou muito de mim, entendeu? Então são coisas que não dá para pagar, né? Que não dá para pagar, que não tem beleza nenhuma lá de fora que justifica isso, né? Uma vez eu tenho um amigo e ele falava para mim assim: nossa, você ama muito seu marido, você nunca vai largar do seu marido, né? Ele falava para mim. Eu falei, é uma coisa tão intensa, tão assim, que ninguém pode entender, só pode entender quem tem esse relacionamento assim, porque é uma coisa muito, muito além da alma, sabe? É uma coisa assim, é uma troca, é uma assim, sabe? Não sei explicar. Então eu sempre, da minha parte, eu deixo transparecer para ele a gratidão e a satisfação que eu tenho de estar com ele até hoje, né? Eu deixo ele livre também, eu sempre falo para ele, né? Toda a vida eu fui independente, quando ele me conheceu eu já trabalhava, tinha minha vida profissional formada já. Quando eu encontrei ele, eu estava com 7 anos concursada na prefeitura como professora, então eu tive minha vida sempre foi independente, eu nunca estive com ele por obrigação ou porque eu não daria conta de cuidar dos meus filhos sozinha, eu daria conta de cuidar dos meus filhos financeiramente falando, né? Não daria conta por conta da presença do homem, né? Que a gente precisa ter um homem para ajudar e tudo, eu não daria conta dessa parte, mas a parte financeira eu daria conta, né? Mas assim, o que eu falo para vocês? E eu sempre falo para ele, eu me sinto grata, me sinto feliz, me sinto realizada em estar com você, mas eu quero pelo amor que eu tenho por você, eu quero que você esteja bem comigo também. Não adianta eu sentir tudo isso, ver essa importância, te dar essa importância se eu não tiver a mesma importância para você, que fica difícil, né? Eu sempre falo isso com ele, eu deixo ele livre, falo, você tá livre, né? Você tá livre para ficar, mas tá livre também para sair, se você achar que não compensa mais. Então a gente optou e a gente tá de livre, espontânea vontade, tanto da parte dele quanto da minha, porque como eu disse no outro vídeo, né? A gente já não tem criança mais, nossos filhos estão homens e hoje em dia a gente fica junto porque a gente quer ficar junto. Não tem sentido nenhuma das partes ficar com o outro por qualquer motivo que seja, né? Que não seja querer partilhar a vida juntos.
né, gente? Então, olha, a vida sendo assim, olha, Deus, como que é? O cônjuge é o mais perfeito dos presentes de Deus, que Deus te deu, foi a pessoa na qual você escolheu para a vida. Sendo assim, é um laço indissolúvel, né? Entre um homem e uma mulher, né? O laço que você escolheu ter esse laço. Ninguém te obrigou a ter laço com ninguém, ninguém obrigou você a casar com ninguém. Você casou, você quis estar com a pessoa, né? Você tem que lutar por isso, por esse casamento, por essa união, né? Igual o pastor Josué falou aqui, ó, que divorciar é como um tsunami, que sai pessoas que deixam sequelas na pessoa, o divórcio. O divórcio é uma coisa tão do outro, né, que não é nada de Deus, ele é tão do inimigo que ele deixa pessoas sequeladas, né, sequelas irreversíveis. Tipo uma depressão, né? Tem muita gente que separa, tanto o homem quanto a mulher, entra em depressão, tira sua própria vida, porque é uma coisa assim muito, muito dolorosa, porque não é uma coisa criada por Deus, então é uma coisa difícil, é uma coisa dolorosa, é uma coisa que deixa as pessoas amputadas na alma, né? Amputadas na alma, na autoestima, né? Mortos emocionalmente. O pastor falou, o pastor Josué Gonçalves falou, olha, o divórcio é uma tsunami que deixa sequelas, que deixa pessoas amputadas, deixa pessoas mortas emocionalmente, né? Deixa, porque pessoas ficam com depressão, síndrome do pânico, aquela que ainda estava no casamento, um dos lados vai ficar com sequelas emocionais, sequelas na alma, né? E aí o pastor Josué Gonçalves, né? Josué Gonçalves fala que mais de 60% das pessoas que se separam se arrependem depois. É o que eu já falei, né, na outra live que eu conheço. Muita gente que se separou, divorciou e depois se arrependeu. Tem outros que até volta atrás, casa novamente, porque vê que é aquilo, né? E Deus não faz nada errado, né? Quando que Deus uniu, não separe o homem. Quando Deus chega a unir um casal, é porque aqui, lá no céu, no livro lá da vida, já estava escrito: Sandra casará com Emerson, né? Emerson casará com Sandra. Então já é uma coisa preparada por Deus, né? Não adianta você correr. Você vai correr para quê? Você vai correr, vai dar murro em ponta de faca, né? Como diz a coleguinha lá, falou, mulheres que ficam casadas há muito tempo são mulheres fracas, mulheres sem autoestima, mulheres que têm medo de ficar sozinhas, né? X para ela, errado, né? São mulheres fortes, mulheres que acreditam na instituição família, mulheres que acreditam na palavra de Deus, que quer seguir os mandamentos de Deus. São mulheres fortes, né? Mulheres de cabeça erguida, né? Então, o que o pastor falou? Mais de 60% das pessoas se separam, se arrependem depois. Então, pessoal, é o que eu tenho para falar para vocês, né? Mais uma vez, buscar essa união, buscar essa restituição, né? Buscar em Deus essa ajuda, né? Fica aí a dica, quem puder vai lá e ver o canal do pastor Josué Gonçalves, tem muitas dicas lá, muita gente seguindo ele, é um profissional de excelência, um pastor, né, que busca inspiração dos céus para falar sobre a união, sobre a instituição família, muito importante. Então, gente, é isso que eu queria falar, e para não estender mais, vamos terminar a live por aqui, tá bom? Vamos orar. Oremos. Ver se põe o fundo musical. Não tá dando certo. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder, a honra, a glória, amanhã e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor desça sobre o seu casamento, sobre a sua família, com a bênção, com a unção dos céus, com o azeite dos céus, restaurando o seu lar, sua família, sua casa, em o nome de Jesus. Eu entrego essa bênção nas tuas mãos agora. Quem crê, diga amém. Graças a Deus, glória a Deus, aleluias, amém. Beijo, até o próximo vídeo.